Deus nos tem feito todo-poderoso, nos presenteando com esse dia, para que nós possamos lembrar e santificar para Ele. Quão maravilhoso é o Eterno em nos abençoar com a sua misericórdia, nos dando como um ensino, um mandamento que nós devemos descansar nele. Quão maravilhoso é o Eterno que em meio a tanta escuridão nos traz a luz da sua palavra, nos revelando o seu desejo e nos mostrando os seus caminhos, para que por eles nós possamos viver. Quão maravilhoso é o Eterno que mesmo em meio a tanta dor, a tanta morte e escuridão, Ele nos mostra o caminho da vida, nos mostrando a sua vontade, nos apresentando os seus caminhos, através da sua palavra, da sua Torá. E pelos méritos do seu amado Filho, aquele a quem a sua alma se compraz, nós temos esse grande presente, que é poder conhecer, que é poder estar nos caminhos do Eterno, que é poder conhecer a sua vontade e cumprir o seu querer na nossa vida. Baruch Hashem, que pelo seu amor, que é muito além daquilo que nós podemos compreender, Ele nos revela a sua vontade. Eu me chamo Kessia e mais uma vez nós estamos aqui no canal Teshuvá Total para fazermos um resumo desse presentão que o Eterno nos dá, da nossa herança maravilhosa que é a sua palavra, que Ele nos dá de porção em porção. E desde ontem nós já estamos aprendendo com o nosso querido Moré, Marcos Aurélio. Abração, meu irmão, que o Eterno abençoe o Senhor e toda a sua casa, e muito obrigado, né, a ele e a todos os morim do canal que se empenham, que dão o seu tempo para aprender e passar para nós tudo aquilo que eles aprendem. Eu só tenho a louvar o Eterno por toda a misericórdia que Ele tem por nós. Não apenas aqui no canal Teshuvá Total, né? Mas o Eterno tem levantado muitas pessoas com fome e sede de aprender para ensinar. E isso é uma coisa impagável, é maravilhoso. Então, sem demorar, vamos começar o nosso resumo, né? Eu preparei aqui um pequeno resumo, mas como a Kessia fala demais, eu vou tentar ser breve. Mas essa porção, gente, ela é muito maravilhosa, né? Como todas as porções que nós temos na Torá, no ensino do Eterno. Essa porção, ela vai falar da vida de Sara, né? Ela vai nos ensinar que até mesmo na vida, na morte, nós sabemos e podemos ver vida. Ela também vai falar, né, da morte de Abraham, da morte de Ismael, e também vai falar do casamento e da procura da mulher para Isaac, o filho prometido do nosso pai Abraham. Harei Sará. Desculpa, Raiei Sara, a vida de Sara. Esse é o nome da nossa porção, da porção dessa semana. E não tá passando esse negócio, meu Senhor. Agora foi. Deu uma emperrada aqui. É igual burro de carro, só vai no empurrão. Essa maravilhosa porção, gente, vai estar em Bereshit, Gênesis, do capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 1. E essa porção, né, ela vai marcar a morte de Sara, como eu falei, de Abraham e Ismael. Quando nós olhamos para o título, né, Raiei Sara, vida de Sara, nós pensamos que essa porção ela vai falar
da vida da nossa mãe Sara, né? Mas, na verdade, ela vai marcar a morte da nossa mãe, do nosso pai e do seu filho Ismael. E é interessante essa porção começar com esse título, já que ela vai marcar a morte de 3 pessoas, né? Então, vamos lá começar a nossa porção. De novo, gente, meu pai do céu. Tá emperrando aqui o negócio. Não passa. Bom, agora eu te peço, abra o seu coração, que o Eterno venha falar ao seu coração, né? Abra seus ouvidos, prepare o seu coração, que o Eterno venha falar conosco nesse momento, continuar falando conosco, né? Desde ontem nós estamos reunidos, cumprindo esse ensino do Eterno de nos reunirmos em assembleia, cada um na sua casa, mas todos juntos com o mesmo propósito, de sentar embaixo da figueira e aprender sobre o Eterno, e aprender sobre a palavra do Eterno, e aprender os caminhos do Eterno. Então, prepare o seu coração e abra seus ouvidos para que cada palavra que nós venhamos a ler, né, uma leitura interpretada, o Eterno venha falar ao nosso coração. E viveu Sara 127 anos. Segundo viveu Sara. E viveu Sara. Mas, gente, essa porção, esse verso, ela não está tratando da vida de Sara. Ele está falando da morte de Sara, né? É engraçado que para falar da morte está escrito vida. E viveu Sara. E é assim que sempre a Escritura vai tratar da morte do justo. Porque, na verdade, gente, a morte do justo é vida. Porque nós cremos que haverá vida na ressurreição dos mortos. E Yeshua, lá em Lucas 20, ele fala e que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés junto à sarça, quando ele chamou o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Assim disse o nosso amado Yeshua. Porque ele sabe que a morte do justo não é morte, mas é vida. Porque os justos ressuscitarão para a vida. A morte do justo é o dormir, é o descanso. É assim que trata as Escrituras da morte do justo. E viveu ou e dormiu. Porque para o Eterno todos vivem, como disse Yeshua. Porque todos ressuscitarão para a vida e não para a morte. Por isso que a palavra do Eterno vai tratar sobre vida e não morte. E morreu Sara em Kiriat Arba. Kiriat Arba é Hebron, né, na terra dos cananeus. E chegou Abraão para lamentar por Sara e chorar por ela. Nosso pai, né, depois da Akedah, sua esposa morre, não sabemos se foi na mesma época, no mesmo dia, 3 anos depois, não sabemos. A Torá não revela. Mas depois daquele pacto, daquela demonstração de fé, ele tem um baque. Sua esposa amada morre, né? E ele vem para chorar por Sara. E o verso 3 fala: ele levantou Abraão de sobre a face de sua morta e falou aos filhos de Het, dizendo. O verso 3, o nosso pai Abraão, diante de sua morta, ele se levanta. Ou seja, diante da sua dor, da sua angústia,
né? Da sua aflição, da sua perca, ele se levanta. Porque o instinto dele de patriarca fala mais alto. Ele tem um problema. Ele tem um morto dentro de casa, a sua amada. Imagina a dor de Abraão, mas mesmo assim, diante da sua dor, da sua angústia, da sua dificuldade, o nosso Pai se levanta. Ele não deixa que essa dor impeça ele de ser. Ele poderia muito bem, como ele fez, né, em mandar o seu servo ir buscar uma mulher para o seu filho, ele também, por causa da sua dor, poderia fazer isso. Mas não. Ele, como patriarca, como o senhor daquela casa, diante de tanta dor, ele se levanta e vai. E eu meditando, gente, sobre isso, né? Sobre a força do nosso pai Abraão, que no meio do seu luto, da sua angústia, ele se levanta como patriarca e ele vai resolver o problema dele. E eu pensei, nós por muito menos nos prostramos diante do desânimo, diante da tristeza, entramos em depressão e não lutamos com força, com coragem diante da angústia, diante da dor e diante da tristeza. Nós nos prostramos para elas. Mas Abraão, nosso pai, não. Ele se levanta e ele vai até o povo de Rete, os filhos de Rete, dizendo: gente, tá ruim, esse negócio não tá passando. Estrangeiro, disse ele, né? Estrangeiro e morador temporário eu sou entre vocês. Permita-me adquirir entre vocês para eu poder sepultar minha mulher morta. Então, Abraão, ele chega diante daqueles homens com humildade e ele fala que ele é um guerreiro, ele é um estrangeiro, né? Um tozav, um morador temporário daquele lugar. Abraão tem a promessa dessa terra, mas ele não chega nessa terra como se fosse o dono dela. Ele chega com humildade. E diante da dor dele, ele pede permissão para adquirir não uma terra para plantar ou para fazer uma casa, mas para ele ter uma sepultura, para assim ele poder sepultar sua mulher morta. E aí eles respondem, né? Ouça-nos, meu Senhor, você é um príncipe de Elohim em nosso meio, né? Por isso escolha qualquer um de nossos túmulos para sepultar a sua morta. Nenhum de nós se recusará a dar a você um túmulo para sepultar a sua morta. Abraão era um estrangeiro, um morador temporário. E mesmo ele sendo rico, né, mesmo ele tendo poder, ele não age de tal forma. Abraão era um homem humilde, um homem cheio de bondade no seu coração. E aquelas pessoas viram isso. Por isso eles disseram, escolha uma sepultura entre nós para sepultar a sua morta, né? Mas Abraão se levanta e se prostra, né, diante daquele povo, do povo da terra, com o coração humilde, cheio de dor, de luto. Ele fala, se for seu desejo ajudar a sepultar a minha morta, então ouça, peça ao filho de Efron, filho de Tissorá, para dar-me a caverna de Macpelar, a caverna do casal, né? Que ele possui, a que se encontra na parte final de seu campo, que ele a venda para mim, pelo preço integral na presença de vocês. Então possuirei um local próprio para sepultar. O povo daquela terra oferece a Abraão a sua sepultura, a sepultura deles. Mas Abraão não quer isso. Abraão quer um lugar para ele, que ele possua. Ele está ali no meio daquele povo, ele ajuda aquele povo, ele se torna um com aquele povo, ele faz aliança com aquele povo.
Então ele quer o direito, não de ter casas, de ter... Abraão, ele vai conseguir isso, né, através dos seus descendentes. Mas, com toda a humildade, ele quer apenas uma sepultura para sepultar a sua morta. O povo poderia negar, mas Abraão era um homem respeitado, um homem humilde. Não tinha como eles rejeitar, porque Abraão era um homem bom. E disse Efrom para todos ouvirem: por favor, seja bondoso comigo e ouça, eu pagarei o preço do campo, aceite, né? E eu sepultarei a minha morta, porque Efrom tinha dito para ele que lá estava a terra e ele daria para ele. Mas o nosso pai, ele não quer dado, ele não quer. O nosso pai, ele tem condições. Não é porque ele está ali com dor, com luto, com todas as circunstâncias, né, a favor dele, que ele vai ganhar em cima de alguém. Que ele vai, pela sua circunstância, ganhar algo de alguém. Abraão, ele tem a consciência, ele é um homem justo de que ele pode pagar por aquele lugar. Efrom, ele oferece o lugar a nosso pai Abraão, mas nosso pai Abraão, como homem justo, ele jamais aceitaria. Ele quer pagar por aquele lugar, porque ele tem condições. E muitas vezes o ser humano, ele usa as circunstâncias do momento para ganhar em cima de alguém. Nosso pai Abraão nos ensina exatamente o contrário. Se você pode, se você tem, se está o poder na sua mão, você jamais pode usar aquela situação para ganhar em cima de ninguém. Abraão tinha condições de pagar, por isso ele queria isso. Efrom, porém, respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, um lote de terra que vale 400 shecalim de prata, o que é isso entre mim e você? Apenas sepulte a sua morta. E Abraão entende, né, o que aquele homem falou, dando o preço dele de uma forma não direta, mas ele deu o preço dele. Abraão entende, né? E aí Abraão, ele vai pesar os 400 shecalim de prata e vai pagar por aquele pedaço de terra. Gente, que coisa, não está funcionando isso aqui. E então foi assim que o nosso pai Abraão, ele teve o campo de Macpelá, com a caverna e todas as árvores, né, em volta dela. E ali, aquela terra, ela foi transferida para o nosso pai Abraão. Ela foi transferida como propriedade na presença de todos, né, que pertenciam ao conselho da cidade. Vejam só, gente, a sabedoria de Abraão, mesmo diante da dor, mesmo diante da angústia, mesmo diante do luto. Abraão poderia estar sem cabeça para nada, né? E aceitar aquela terra de graça, né? Como eles queriam dar. E não apenas isso, Abraão poderia pagar os 400 shecalim, né? E apenas isso, pronto. Agora ele tem, mas não. Abraão, ele agiu conforme tudo o que a lei da época pedia. Abraão era esse homem. Ele seguia as leis. Abraão, ele tinha as leis para usar a favor dele. Então ele usava, e mesmo diante da morte e do luto, ele não deixou de fazer isso. Abraão era um homem de sabedoria, né? Não era por causa do luto que ele perderia a sua sabedoria e agir com sabedoria. Ele compra
Ele paga e diante de todos, ele tem a sua propriedade, né? Ele tem os documentos daquela propriedade. E então, só depois de tudo isso, ele poderia dizer, ok, então você me deu, depois eu vou lá enterrar minha morta, depois que passar o luto eu venho aqui e resolvo tudo isso. Não. Nosso pai Abraham, ele age com sabedoria, como um patriarca, como um senhor da casa. Ele não deixa para depois, ele age, né, com sabedoria. E então, aí sim, ele vai e sepulta a nossa mãe Sara. E então, ele sepulta a nossa mãe. Mesmo com toda a dor, ele não deixa de agir com sabedoria, como o patriarca da casa. E aí vem o verso 20. O campo e a caverna foram comprados por Abraham, dos filhos de Het, como um local para o sepultamento de sua propriedade. E aqui, gente, começa com a morte. O nosso pai Abraham começa a ter a propriedade daquilo que era uma promessa do eterno para ele, do eterno para sua descendência. Com a morte de alguém que ele tanto ama, ele começa a ter a posse da propriedade daquilo que o eterno prometera. Com a morte, Israel começa a ter como propriedade aquilo que o eterno prometeu. Às vezes, nós queremos que a promessa do eterno chegue até a nós, mas perceba que a propriedade da terra prometida começa a passar para o nosso patriarca, para o nosso pai, através da morte de alguém que ele tanto ama. Assim é o povo de Israel. Um povo tão sofrido e cheio de dor, mas um povo de promessa. Então é irônico, né, gente? A vida em Israel começar com a morte de um dos patriarcas, da nossa mãe, né? Para que assim ele pudesse adquirir um túmulo. Mas nós também sabemos que para alcançar o mundo vindouro, todos nós passaremos pela morte. E então o nosso pai compra, né, esse campo, né, para sepultar a sua morta. E assim nós temos a morte de nossa mãe, Sara. Vamos então continuar. Uma esposa para Isaac. No capítulo 24. A essa altura, Abraham era idoso. E Adonai abençoou Abraham em tudo. Abraão disse ao seu servo, que lhe servia há mais tempo, que estava incumbido de tudo que ele possuía. Põe a mão na minha coxa, pois desejo que você jure por Adonai, Elohim do céu e Elohim da terra, que não escolherá uma mulher para meu filho dentre as mulheres do Canaani, entre os quais vivo. Abraão vivia naquela terra tempo suficiente para conhecer os costumes, para conhecer as mulheres desse povo, né? Mas Abraão, como homem sábio, que nem diante da morte ele perde as estribeiras, como diria minha avó, que nem diante da morte ele perde a cabeça, ele perde a lucidez e a capacidade. E mesmo sendo já muito idoso, né, ele não perde a consciência de que ele precisa, para o seu filho Isaac,
procurar uma mulher que seja idônea, uma mulher que o ajude, uma mulher que esteja ao seu lado, para que ele não esteja só. Porque assim como o Eterno olhou e disse que não é bom que o homem esteja só, o nosso pai Abraão também sabe disso. Seu filho já tinha 40 anos, né? Nós veremos isso na próxima porção, que Isaac, quando casou com Rívica, ele tinha 40 anos e ainda era um homem solteiro. E só depois da morte de sua mãe que Abraão começa a pensar nisso. Aí eu fiquei pensando, mas por que será só depois da morte de Sara, gente? Ele já tinha 40 anos. Aí eu pensei, gente, era filho único de Sara. Imagina o cuidado que essa mulher não tinha com esse homem. Não tinha mulher boa para ele, não. Ela teve que dormir pro filho poder casar. Porque é assim, né? Para a mãe não tem mulher boa pro filho. Não é verdade, mães? Vamos continuar. Então ele fala com o seu servo para ir até a sua terra procurar uma mulher para ele e fazer uma promessa, né? De que ele iria fazer isso. Adonai Elohim do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra em que eu nasci, que conversou comigo e jurou-me dar esta terra a seus descendentes. Ele enviará o anjo à sua frente e você deve trazer de lá uma mulher para meu filho. Mas se a mulher não estiver disposta a seguir você, estará liberado da obrigação pela qual jurou. Apenas não leve meu filho para lá. Abraão sabia que Isaac não poderia casar com uma mulher cananeia, pelos costumes das mulheres cananeias, que poderiam desviar Isaac da sua promessa. Né? A gente vê as porções seguintes, né? A gente vai ver que o filho de Isaac Esavi casou com mulheres cananeias, e aquilo foi tão perturbador para Rívica e para ele que Rívica queria morrer se por um acaso Jacó casasse também com uma cananeia. Então imagina só como não seria essas mulheres, né? E nosso pai Abraão, ele sabia muito bem disso. E nosso pai Abraão também sabia que o homem faz a mulher e que a mulher também faz o homem. Por isso ele pede isso, né? Para que o seu servo vá à sua terra e de lá arranje uma mulher. E se por um acaso ela não pudesse vir, porque ele sabe que uma promessa não pode ser quebrada, então se por um acaso ela não pudesse vir, né? Aqui no verso 8, então esse homem ele estava liberto dessa promessa, né? Mas que ele não poderia levar o seu filho para lá. Então o seu servo ele coloca a mão na sua coxa e faz o juramento acerca do que eles estão falando, acerca de ele buscar essa mulher para o filho do seu senhor. Então o servo se prepara, né? Então o servo levou 10 camelos do seu senhor e todos os tipos de presente da parte de seu senhor. Levantou-se e partiu para Naharaim, a cidade de Nahor. Então ele pega todas essas coisas porque o costume da época era esse. Para você, não existia rede social, telefone, esse negócio, né, que tem hoje, que o pessoal mostra aquilo que não tem e mostra aquilo que gostaria de ter. Mas, enfim, não tinha. Então, o que ele fazia para provar para aquela pessoa que ele estava indo para um lugar que ele não conhecia, que não conhecia ele, né? Então, como é que aquela pessoa ia acreditar nele que ele estaria falando a verdade? Ele levava isso para mostrar para essas pessoas como se fosse assim, isso daqui é apenas uma parte daquilo que o meu Senhor tem, né? Então, ele levava o dote
era uma parte do dote também, e ele levava como se fosse uma apresentação, digamos assim, não tenho outra palavra para usar, daquilo que o seu senhor tinha. Então ele pega todas essas coisas e parte. Chegando lá, depois dele ir, né, que são vários dias de viagem, não é daqui para ali, atravessou a rua, não. Ele chegando lá, à tarde, quando as mulheres saíam para buscar água, ele fez os camelos ajoelhar-se fora da cidade, junto ao portão. Aquele homem, que também era um homem sábio, um servo sábio, um servo bom, um servo... Fugiu a palavra agora da cabeça, meu pai amado do céu. Um servo bom, pronto, fugiu a palavra. Oh, meu Senhor. Ele sabe muito bem aonde que as jovens se encontrariam naquela época, né? Hoje, a gente sabe que é nos shoppings, né? Que é nos lugares onde tem mercado, onde tem shopping, onde tem... Nós sabemos que lá estão as jovens no cinema. Naquela época era no Poço d'Água. Era lá onde eles se encontravam, né? Era o shopping das mulheres, digamos assim. Aqui na Noruega, na cafeteria, né? As jovens gostam de ir para a cafeteria para se encontrarem, os amigos. Então, esse homem, ele tinha essa sabedoria. Ele era um servo sábio. Ele sabia que aonde encontrar as mulheres. Ele sabia que era, né, no poço. Então, ele vai lá, ele faz os camelos se ajoelharem. E aí ele fala: Adonai Elohim de meu senhor Abraham, por favor, permita-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça a meu senhor Abraham. Aqui estou, junto à fonte para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Ele sabia disso, tá vendo como ele era um servo sábio? Direi a uma das jovens, por favor, desça seu jarro para que eu possa beber. Ele não ia chegar e esperar a mulher vir. Ele ia até a mulher, que ele escolheria. E aí, olha o sinal. Se ela responder sim, beba, e eu também darei água a seus camelos, então que seja ela a que tu desejas para teu servo Isaac. Desse modo, saberei que demonstraste graça a meu Senhor. Antes que ele terminasse de falar, Rivka, a filha de Betuel, filho de Micar, a mulher de Nahor, irmã de Abraham, chegou com seu jarro sobre o ombro. Gente, eu acho isso aqui incrível. Sabe por quê? Não é Abraham, é um servo de Abraham. Mas sabe o que esse texto me mostra? É que Abraham, ele também ensinava aos seus servos sobre o Elohim, sobre o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que falou com Abraham. Isso me mostra que Abraham ensinava aos seus servos sobre Elohim. Isso me mostra que Abraham resplandecia o rosto do Eterno na sua casa. Esse servo, que não era Abraham, conhecia o Eterno. E apesar de ele dizer servo do meu Senhor, quando ele diz assim, servo do meu Senhor, ele está dizendo meu Senhor também ao Eterno. Sabe por quê? Porque um escravo era comprado pelo seu senhor. Então, o escravo era posse daquele senhor. Então, quando ele dizia Elohim do meu senhor, ele também estava dizendo meu Elohim, porque ele era propriedade do seu senhor. Então, ele está dizendo, é a mesma coisa dele estar dizendo meu Elohim. Faça com que essa viagem seja bem sucedida. E olha só a integridade e a lealdade desse servo. Isso só me mostra o quê? Que Abraham
era um bom senhor. Porque se ele não fosse um bom senhor, por que esse homem ia se dedicar tanto em cumprir e em fazer da maneira certa com que o seu senhor tivesse uma boa esposa? Ele ia se vingar do seu senhor, que não era bom com ele. Ia pegar a primeira louca que ele visse na frente dele. Mas não, ele era um servo fiel. Se você que tem empregados, que tem servos, que tem ajudantes, quer a lealdade daqueles que trabalham com você e para você, seja bom, porque você terá lealdade. Você quer que a sua empresa, que o seu local de trabalho vá bem, seja bom, porque as pessoas serão bom com você também. Esse servo poderia pegar qualquer um, mas não. Ele se ajoelha diante do Senhor, do seu Senhor, que é seu Senhor, seu Deus, e fala com ele, e pede para ele, com sabedoria. Espera no Eterno. Só que ele nem precisou esperar muito, não, porque ele mal fechou a boca. O Eterno já tinha ouvido. E aí o que vai acontecer? A jovem era muito bonita. Era parente de Sara, né? Sara era a mulher era bonita, mano. Eu fico imaginando como não era a família de Sara, porque todos eles são muito bonitos, né? E era virgem, porque nunca tiveram relação sexual com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o jarro e subiu. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, me dá um gole de água do seu jarro para eu beber. Beba, meu senhor, ela respondeu, e de imediato baixou o jarro até o braço e o deixou beber. Ela não disse assim, tá aqui, foi exatamente como ele pediu, né? Ela não disse assim, tá aqui, vai lá, tira. Não, ela deu do jarro dele para ela, do jarro dela para ele. E aí, quando ela acabou de dar-lhe de beber, disse, também darei água para os seus camelos, até que tenham bebido o suficiente. Pronto! O sinal que ele pediu do Eterno aconteceu. Porque o que ele pediu? Eu vou pedir água dela, ela vai me dar água. Mas isso não é sinal nenhum, qualquer pessoa pode dar água, né? Mas o sinal maior era que ele estava levando 10 camelos, e eu tenho certeza que mais, porque 10 camelos foi o dote, e eles voltaram com camelos, e ela foi dar água para esses camelos. Esse era o sinal. Por quê? Porque cada camelo, ele pode beber 100 litros de água. Isso não quer dizer que ela tirou 1000 litros de água, né, gente? Porque poderia ser que o reservatório do camelo, quem sabe, estava quase cheio, né? Porque eles saíram de lá e, quem sabe, eles não beberam tanto assim. Mas ela deu água para todos os camelos, até eles pararem de beber. E esse era o sinal que ele havia pedido para o Eterno. Ela esvaziou rapidamente o jarro na gamela e então correu outra vez ao poço para tirar água e continuou tirando água para todos os camelos dele. O homem observou em silêncio, esperando para saber se Adonai tornara sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos pararam de beber, aí o homem se levanta e o que ele faz? Ele vai dar a paga para ela. Ele pega um anel de ouro, porque ela trabalhou bastante, né? Imagina, dá água para 10 camelos, com o peso de cerca de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, com o peso de 90 gramas. Aquele homem estava ali observando tudo, para ver se o Eterno havia ouvido. E o Eterno ouviu. E depois que ele vê que o Eterno ouviu, ele levanta e ele dá ouro para ela. Nós sabemos que o ouro, ele representa o divino, né? Nos ensinando que quando nós somos generosos, né?
Quando nós somos generosos com necessitados, a nossa recompensa, ela vem do próprio Eterno. Aí você fala, mas esse servo, ele não é necessitado, né? Ele não é necessitado, ele é o servo de Abraão. Abraão era rico. Gente, ele estava chegando do deserto. A necessidade dele era de água. A necessidade dele era de um lugar para dormir. A necessidade dele era de comida. A necessidade dele era de ter êxito nessa viagem. Cumprir aquilo que ele prometera para o seu Senhor. Então, ela supriu a necessidade dele. E com ouro ele pagou, nos ensinando. O ouro que representa o divino, nos ensinando que quando nós suprimos a necessidade do necessitado, a nossa recompensa vem do Eterno. Vamos lá, para nós terminar, porque daqui a pouco o nosso maninho vem aí. Para fechar com chave de ouro, como diz nosso querido Moré Felipe. Verso 29. E para Rívica havia um irmão, e seu nome era Lavã. A partir de agora, nós vamos ouvir bastante sobre Lavã, porque nós entraremos também, né, daqui a pouco, na história de Yaakov. Lavã seria, mais tarde, o sogro de Yaakov. E correu Lavã, deixa eu colocar aqui a canetinha. E correu Lavã para o homem que estava fora, para o olho, a fonte, né? A mesma palavra que tem aqui, Ha'im, ela pode ser traduzida como fonte, mas também como olho. E aconteceu conforme viu as pulseiras, os anéis, né, na mão da sua irmã. E depois que ele ouviu as palavras de Rívica, ou seja, ele viu e ele ouviu, seus sentidos foram aguçados, né? Ele era muito ganancioso. Aqui nós já vemos, né, por essa palavra aqui, já nos mostra o caráter de Labão, né? Já nos mostra o caráter de Labão. Ele não correu como Rívica, que deu água para aquele homem e para todos os seus camelos sem esperar nada em troca. Mas ela foi recompensada. Ao contrário dela, ele, pelos seus olhos, ele corre à fonte. Né? Depois que ele vê o anel e a pulseira na mão da irmã, e que ele ouve o que ela disse, ou seja, o homem é poderoso, o homem é rico, o Eterno abençoou aquele homem. Então ele corre e chegou o homem que estava junto aos camelos, sobre a fonte, né, sobre o olho de Lavã. Ele disse, entre! Você foi abençoado por Adonai. Por que está em pé aí fora? Quando eu preparei lugar na casa e um lugar para os camelos? É por causa do olho dele, não é a bondade dele, não. Agora funcionou. Então o homem entrou e enquanto os camelos eram descarregados, eles eram dado palha e forragem, trouxe-lhe água para lavar os pés e os pés dos homens que estavam com ele. Agora vai. No entanto, quando a refeição foi servida diante dele, ele disse, não comerei até dizer o que eu preciso. Lavã disse, diga, Lavã é o que está no meio de tudo. Agora não faz de novo. Meu pai, esse negócio tá meio ruim. Tá meio ruim aqui, mas tá indo. Vamos indo. E disse o servo de Abraão. Servo de Abraão eu sou. E aí ele vai e repete tudo aquilo que Abraão disse a ele, né? Ele disse que Sara, já idosa, o Eterno abençoara e fez com que ela tivesse um filho, Isaac, né?
E aí ele fala que o seu senhor havia feito ele prometer que não pegaria uma mulher daquela região, das Cananeias, para o seu filho, mas prometesse a ele que iria até o lugar do seu nascimento, até a sua pátria, e lá, na casa da sua parentela, trouxesse uma mulher para o seu filho Isaac. E por causa disso ele estava ali. E aí ele fala que ele chega à fonte, né? E que ele fala ao Eterno, ao Deus do seu Senhor. E pedindo um sinal, o Eterno cumpre esse sinal e esse sinal foi cumprido com Rívika. Vamos continuar. Agora foi. Não tá passando aqui os slides para mim. Curvei a cabeça, prostrei-me diante de Adonai e disse: Adonai, Elohim de meu senhor Abraão, por ter me guiado no caminho correto para obter a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Por isso, agora, se vocês intentam demonstrar graça e verdade para com meu senhor, diga-me. Caso contrário, diga-me, para que eu me dirija a outro lugar. Lavã e Betuel responderam: pelo fato de isso proceder de Adonai, não poderemos dizer a você nada para o bem ou para o mal. Então aquele servo está ali diante dos familiares de Rívika, do pai dela, Betuel, do irmão Lavã, que é aquele que toma a frente de tudo com o seu olho, né? E então ele fala o que aconteceu e ele pede para que eles respondam, né? E aí Lavã, a gente vê aqui no verso 50 que Betuel, pai de Rívika, e Lavã, ele era vivo, mas quem responde primeiro e quem está na frente de tudo sempre é Lavã, né? Então, eles falam que eles e o Eterno, mais na frente, nós veremos que ele vai usar isso aqui, ó, contra Lavã, mostrando que Lavã falou isso, né? Nós não vamos poder dizer nem bem nem mal, já que isso procede de Adonai, né? Aí o que eles vão continuar falando? Rívika está aqui, diante de você. Pegue-a e vá, que ela seja mulher do filho de seu senhor, como Adonai disse. E agora eles deixaram, né? Foi do agrado de Lavã. Quando o servo de Abraão ouviu isso, ouviu que eles disseram, prostrou-se com o rosto diante de Adonai, com o rosto em terra, diante de Adonai. Ou seja, louvando ao Eterno por aquilo que ele fizera, por ouvi-lo. Porque Abraão deu a ele essa missão e ele está em missão. E fala com o Eterno, e o Eterno o ouve, então ele se prostra diante de Adonai. Gente, esse negócio tá impossível hoje. Então, o servo tirou joias de prata e de ouro e também roupa e deu para Rívika. E também deu presente valioso a seu irmão e a sua mãe. E aí, o que acontece? Então, ele e seus homens comeram, beberam e passaram a noite ali, né? E aí, de manhã, eles se levantam e diz: mande-me de volta para meu senhor. O irmão e a mãe de Rívika disseram: cadê o pai dessa menina? Que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 dias pelo menos. Depois disso, ela irá. Eles já receberam o dote, né? O dote já está na mão dele. Os presentes já estão na mão dele. Mas olha só a sabedoria do servo de Abraão. Não é à toa, né? Ele é servo de Abraão. Gente, que coisa. Ele respondeu: não me atrasem, pois Adonai tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixem-me voltar para meu senhor. Eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Né? O presente estava lá e eles já não queriam mais deixar. E depois talvez eles nem deixariam mais. O
O servo, muito sábio, sabendo disso, disse que não, que eles não poderiam atrasá-lo, né? Já que ele tinha sido bem sucedido. E aí o que eles fazem? Eles chamaram Rívica e lhe perguntaram: você irá com esse homem? E ela respondeu: irei. Que ensinamento maravilhoso, gente. Esse verso 58. Ela não hesitou, ela não pensou. Quando perguntaram a ela, ela diz: irei. Irei. E não falou mais nada. Irei. É uma mulher com decisão. Uma mulher que não precisa ir perguntar da mãe dos irmãos. Ela tomou a decisão dela. Ela não disse assim: peraí, rapidinho, eu vou conversar com a mamãe, com o papai, vou ver o que eles falam. Não. Irei. Assim devemos ser nós no nosso caminho de Techuvá. Tomar a decisão certa e seguir. Então, eles enviaram Rívica, sua irmã, com sua serva e com o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rívica com estas palavras: nossa irmã, que você seja a mãe de milhões e que seus descendentes possuam a cidade de quem os odeia. Rívica era uma mulher decidida. Ela não precisava chegar com a mãe, com o irmão, com o pai. Ela decidiu, ela fez, ela foi. E aí eles começam a viagem de volta, né? Enquanto isso, verso 62. A gente já está terminando, tá, gente? Enquanto isso, Isaac, certa tarde, depois de chegar da estrada de Beer Lahai Roi, ele vivia no Negev. Saiu para orar no campo e, quando levantou os olhos, viu o camelo se aproximando. Então, Isaac, que estava depois de um dia de trabalho, né? Ele sai para o campo. Para quê? Para descansar, para olhar o pôr do sol? Ele sai para o campo para orar, para falar com o Eterno. Então, o servo, ele sai para procurar uma mulher para Isaac. Abraham é o homem da promessa, né? É o homem da promessa. Isaac é o filho da promessa, né? E Isaac, ele sabe de tudo isso, que Abraham é o homem da promessa, que ele é um servo do Eterno, que ele, Isaac, é o filho da promessa e que o seu servo saiu para procurar uma mulher para ele. E ele também sabe que, com certeza, todos os outros servos da casa estavam juntos em orações para esse propósito. Então, Isaac poderia muito bem estar lá, né, na rede, só esperando a mulher chegar. Tá todo mundo orando, né? Tá todo mundo pedindo: eu sou o filho da promessa, meu pai é o homem da promessa, o pai da fé, né? Daqui a pouco o homem chega aí com a minha mulher. Não. Isaac não agia assim. Isaac sabia que ele tinha que ter um relacionamento com o Eterno. Então ele sai para orar. E eu tenho certeza que todos os dias que o seu servo esteve, e todos os outros dias, porque isso deve ser um costume dele, ele orava ao Eterno pedindo isso. Então, nosso querido Isaac, nosso pai, ele sempre estava diante do Eterno, com o seu rosto diante do Eterno, pedindo e clamando ao Eterno, orando ao Eterno, buscando ao Eterno aquilo que ele necessitava. Quantas vezes, gente, nós somos exatamente o contrário do nosso pai? Quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário disso?
quando nós precisamos, quando nós queremos, quando nós necessitamos de algo do eterno, a primeira coisa que nós fazemos é, em todos os grupos, mandar mensagem pedindo oração, né? Tudo que nós fazemos é chegar diante de todo mundo pedindo a oração. E aí, quando a gente manda mensagem para todos os grupos pedindo oração, a gente relaxa. Tem um monte de gente orando por mim, pela minha causa, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu necessito, por aquilo que eu preciso de uma ação do eterno. Mas o nosso pai Isaac não era assim. Ele sabia que ele era o filho da promessa. Ele sabia que o seu servo era um servo do eterno. Ele sabia que o seu pai era o homem da promessa. Mas ele estava diante do eterno, colocando diante do eterno aquilo que as suas necessidades. Eu não estou dizendo com isso, gente, que não é certo você pedir oração. Não tô falando isso. Eu estou dizendo o que não é certo é você colocar nas costas dos outros a carga e não levantar um dedo para carregá-la. O que não é certo é você pedir oração de todos, mas você mesmo não ora por aquilo. Entende? Isaac sabia que o homem tinha ido buscar uma esposa e ele estava lá, diante do eterno. Diante do eterno, esperando no eterno. E aquele que espera no eterno, ele alcança. Rivka também levantou os olhos e, ao ver Isaac, desmontou com rapidez do camelo. Ela disse ao servo: quem é esse homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu: é meu senhor. Ela pegou o véu e cobriu-se. E olha só o que acontece nesse momento, gente. A gente pode dizer que aqui eu acho que eu não posso dizer que é a primeira, não, porque o nosso pai Adam, com a nossa mãe Havá, foi a mesma coisa, né? Quando ele viu ela, ele ficou tão feliz que virou até profeta, né? Então, eu não posso dizer que é o primeiro amor à primeira vista. Digamos que é o segundo amor à primeira vista, né? Olha só. Aqui da palavra, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Et Isaac. Se você contar a partir do Aleph, 12 letras, a 13ª, né? É um Re. Aí você conta mais 13, um Bet. Aí você conta mais 13, um Re, que vai formar que palavra? Se viesse, vai formar a palavra Ahavá, que significa o quê? Amor. Que significa amor. E se a gente pegar essa palavra Ahavá, se viesse, agora veio, a gente vai somar, né, as letras. Cada letra, ela representa um número, né, em hebraico. 1 mais 5 dá 6, né? O 6 representa o quê, gente? O ser humano. E aí, 5 mais 2, 7. O 7 representa o quê? O divino, pleno, plenitude, né? Representando o quê, gente? Representando que o ser humano, ele só é completo com amor. Mas tem muito mais que isso. Sabe por quê? De onde vem Israel? Do nosso pai, Isaac, e da nossa mãe, Rivka, certo? Então, gente, foi desse amor perfeito e completo que o Eterno trouxe o povo de Israel. Foi desse amor completo, íntegro, né, que o Eterno fez surgir o povo de Israel. Foi por amor ao ser humano que o Eterno fez surgir o povo de Israel, pelo amor completo, pleno, perfeito de 2 seres humanos,
para que, através desse povo tão amado pelo Eterno, né, e por todos aqueles que amam o Eterno também, o Eterno, ele vai trazer, ele vai dar ao ser humano todos os seus oráculos, a sua palavra. Ele vai também trazer Yeshua, a nossa salvação. Yeshua, o seu Filho amado, a quem a sua alma se compraz. Foi através desse amor que ele mostra para nós o amor verdadeiro, o amor que é capaz de dar o seu Filho amado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha vida na ressurreição. Porque essa porção, ela vai tratar de vida, mesmo falando de morte. Porque essa porção, ela vai mostrar o amor, mesmo falando da morte. O amor do Eterno, pleno pelo ser humano. Em fazer com que um homem e uma mulher tenham amor para que desse homem haja a plenitude do amor do Eterno pelo ser humano, mostrado por um povo, que é o povo de Israel. Ah, se passasse. Foi demais. E então, Isaac, depois de vê-la, o que é que faz? Ele leva a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rívica e passou a ser por mulher. E ele a amou. Assim, ele foi consolado pela morte da sua mãe, pela perda da sua mãe. Foi por amor que ele foi consolado pela morte de sua mãe, pela perda de sua mãe. Mas será, gente, que foi só Isaac que foi consolado aqui? Não vejo isso, não. Não foi só Isaac, não. Olha só, lá em Bereshit, na porção 2, Noá, a mesma palavra que foi usada aqui, deixa eu só ver, tá? A mesma palavra que foi usada aqui, ó, para consolo, foi usado lá em Bereshit 6:6, que está traduzido como "e arrependeu-se o Eterno". Mas ele não se arrependeu, porque quem é que se arrepende, gente? Se arrepende aquele que erra, certo? Você só se arrepende de algo que você errou. Se você não errou, você não tem do que se arrepender. E como o Eterno, ele não erra, porque ele não é ser humano, ele não errou. Ele se arrependeu, né, de ter formado o ser humano. Porque, não, ele estava desconsolado de ter formado o ser humano. Por quê? Porque o ser humano estava inclinado para o Hamas, para a violência. Então, a mesma palavra de consolo aqui para Isaac também foi usada para consolo lá em Bereshit. Isso nos mostra que esse consolo, com esse amor, não foi apenas para Isaac, mas principalmente para o Eterno, porque foi com esse amor desses dois seres humanos que se amaram na primeira olhada que veio consolo para o Eterno, porque a partir deles vem o povo de Israel. Então, gente, assim como o Eterno foi consolado lá em Bereshit 6 com Noá, ele também foi consolado aqui pelo amor desses dois seres humanos. Então, através desse amor, o Eterno foi consolado. Por quê? Porque com esse amor que traria a humanidade a ele, através de Israel, que veio quem? Yeshua, a plenitude do amor e da palavra do Todo-Poderoso. Então, a plenitude do amor do Eterno vem através do amor de dois seres humanos que consola o seu coração
porque através desse amor nasce o povo de Israel, que vem o seu Filho amado, em quem a sua alma se compraz. Maravilhoso, né, gente? A palavra do Eterno. Maravilhoso é a palavra do Eterno, desse Deus cheio de amor, que através do amor ele forma um povo. E para terminar, gente, nós já estamos passando 5 minutos. Vamos lá, correr, com o sol na cara. Nós vamos fazer um resumo rápido do capítulo 25, tá bom? Rapidão, passando, se esse negócio aqui me ajudar. O capítulo 25 de Bereshit, de Gênesis, vai falar que Abraham, ele desposou, né, depois da morte de Sara, ele teve mais uma esposa, Keturah, que com essa esposa ele teve mais 6 filhos. Então, se nós formos olhar o nosso pai Abraham, depois da morte, ele já estava velhinho, mas mesmo assim, ele era homem, né? Pois é. Então, ele teve mais 6 filhos, significando que ele teve 8 filhos. Porém, apesar de tudo, Abraão deu tudo o que ele possuía a Isaac. E isso é problema, né não, gente? Isso é problema. Ele deu tudo o que ele possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e, ainda em vida, os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra do Oriente. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Então, ele também morre, né? E aí também vai falar de Ismael, que ele viveu 137 anos e também morreu. E também vai falar que o Eterno cumpriu aquilo que ele prometeu à sua mãe e ele foi pai de 12 líderes tribais, né? Então, o Eterno, ele cumpre aquilo que ele prometeu à sua mãe. E aí fala que Abraham, ele morreu, né? Com ditosa velhice, com boa velhice, avançado de dia, e ele foi reunido ao seu povo. E os seus filhos Isaac e Ismael, não os 6 que ele teve com Keturah, mas os seus 2 filhos, né? Foram e o sepultaram na mesma caverna que ele havia comprado lá no início da nossa porção para sua esposa Sara. Gente, para a gente terminar, eu queria trazer algo a vocês, queria mostrar algo a vocês, porque essa parte sempre me trouxe muitas perguntas. Porque assim, a gente sabe que Abraham, nosso Avinu, ele era um homem bom, né? Abraham, ele esperava o povo passar para que ele pudesse ajudar. Então, como é que ele pega e dá tudo que ele possuía para Isaac? Se ele pensava nos servos, se ele pensava nos imigrantes, se ele pensava nos nômades que passavam na sua terra, como é que ele vai fazer isso, gente? Eu sempre me perguntei isso. E eu sempre procurei resposta para isso. E quem procura acha, né? Eu quero mostrar a vocês. Porque assim, na nossa vista, o que Abraham fez não era bom, certo? Mas será que Abraham fez isso assim do nada, né? Por maldade, sendo ele um homem tão bom, né? Será que isso foi um ato de maldade de Abraham? Né? Vou pegar e dar tudo só para Isaac, só pensando em Isaac. Será que era isso que tinha Abraham na sua cabeça? Então vamos rapidamente ver isso com a arqueologia, com história. Vamos ver o que a arqueologia vai nos mostrar sobre isso, tá bom? Rapidinho, porque a gente já está passando da hora. O Código de Hammurabi de 1692 e 1650, antes da Era Comum, antes de Cristo, tá escrito assim, ó. Quando a primeira esposa, isso daqui foi achado, tá? Lá naquela região, e eles traduziram, e olha o que está escrito. Isso aqui é uma lei,
daquela época, tá? Da época de Abraão. É uma lei daqueles povos, olha só. Quando a primeira esposa de um nobre que gerar filhos e sua escrava também gerar filhos, se o pai em vida declarar: estes são meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então estes serão contados com os filhos de sua primeira esposa quando ele morrer. E os filhos da primeira esposa e os filhos da escrava terão direitos iguais, salvo o primogênito da primeira esposa. Este terá a preferência da partidura de bens. Agora você entendeu aqui, né? Por que Sara disse para Abraão mandar a menina embora, né? A gente vai entender isso aqui agora. Se ele dissesse que os filhos da escrava era filho dele, então o filho da escrava, ele teria o mesmo direito que o filho da senhora, entendeu? Se ele disser, não, esse é meu filho, então ele vai ter o mesmo direito do filho da senhora. É por isso que Sara manda Abraão mandar o filho dele embora junto com a escrava. Olha só. Contudo, se o pai em vida não declarar: estes são meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então, após a sua morte, os filhos da escrava não receberão a partilha junto com os filhos da primeira esposa. Tanto a escrava quanto seus filhos terão direito à liberdade, e os filhos da primeira esposa não terão direito de declarar os filhos da escrava para serem seus servos. Ou seja, a escrava não teria direito com os filhos da senhora, mas eles teriam a liberdade, tanto ela quanto os filhos dela. Por isso que Sara disse para Abraão mandar Ismael e Hagar embora, entendeu? Para que eles não tivessem a herança junto com o filho dela. Isso era lei, isso eles poderiam fazer, ela poderia fazer. Não foi uma coisa que saiu da cabeça de Sara. Manda esse menino embora. Não, isso era uma lei da época. Ela estava agindo de acordo com a lei. Tanto que Hagar e Ismael foram livres, né? Se tornaram livres. Olha só mais esse aqui, ó. E a gente termina. Códigos legais, como o de Lipit e Itztar, também diziam que, se um homem desposar uma mulher que lhe dê filhos e que ainda estejam vivos, e se uma escrava também lhe der filhos ao Senhor, né? Ele poderá outorgar liberdade à escrava e a seus filhos, para que os filhos da escrava não partilhem da propriedade com os filhos legítimos do Senhor. Ele ia ter que dar, como disse lá antes, a liberdade para a escrava e para os seus filhos, né? E eles não participavam da partilha, da propriedade com os filhos da legítima. Ou seja, gente, Abraão, ele não fez uma coisa considerada ilegal na época. Ele estava agindo de acordo com a lei da época, entende? Se ela era justa ou não, aí é outra coisa. A gente não está dizendo aqui, colocando na mesa e dizendo que foi injusto, foi justo. Não, mas a gente está vendo que nosso pai Abraão, ele agiu de acordo com a lei da época, o costume do povo, entendeu? Então ele não tirou isso, ele e Sara não tiraram isso da cabeça e fizeram por maldade, não, ele estava agindo de acordo com a lei, fazendo tudo certinho de acordo com a lei e dando liberdade tanto para a escrava quanto para os seus filhos, porque, como eu falei antes, um escravo, ele era posse do seu senhor. Tanto que quando Sara, ela reclama com Abraão,
Abraão disse, ela continua sendo tua posse, faz com ela aquilo que você quer, entendeu? Mas aí, a partir de então, Abraão, ele dá a liberdade para Hagar e para Ismael. E por a senhora dele, a mulher dele, né, a oficial, teve o filho, então ela não queria que esse filho partilhasse os seus bens, né, junto com os filhos da escrava. É por isso que ela disse, manda ela embora. Mas tudo isso Abraão fez dentro da lei daquela época, daquele povo e dos seus costumes. Que aos nossos olhos, né, gente, não eram justas. Mas como eu falei, nem todas as leis, principalmente as leis do ser humano, não são justas, né? São aprimoradas, mas continuam sendo não justas. Então, Abraão e Sara, eles agiram de acordo com as leis daquele povo e daquele lugar. Eles não fizeram nada por maldade ou porque saiu da cabeça deles. Eles agiram conforme a lei. Assim como ele agiu conforme a lei na compra da sepultura para sua esposa. Abraão, ele era um homem justo, ele era um homem correto. Ele não agia de qualquer forma e por maldade. Ainda mais com os seus filhos, que saiu do seu colo, que saiu dele, né, que o Eterno lhe presenteara. Então, depois que eu vi isso, eu tive a minha resposta, né? Abraão, ele estava agindo de acordo com a lei do seu lugar e daquela época. Ele não fez aquilo para ser um homem mau. E também eu tenho certeza que ele amava também todos os seus filhos, né? Então, gente, esse é o nosso resumo, né? Eu espero que o Eterno tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha gostado. Eu te agradeço muito pela tua companhia aqui com a gente, tá? Vocês que estão a primeira vez, muito obrigado. Volte sempre. Que o Eterno abençoe a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. O meu toda rabá a todos vocês e que o Eterno abençoe vocês. Gente, olha só. A porção da semana que vem é a porção de número 6. Ela está em Bereshit 25, 19 a 28, 9. Eu digo isso porque, para que você que não tem uma Bíblia como a minha, que é separado, né, as porções, você tem a chance e a oportunidade de estudar durante toda a semana. Não espere só pelo Shabat. Assim como você se alimenta seu corpo todos os dias, não somente no Shabat, faça isso também com a palavra do Eterno. Se alimente todos os dias para que você continue forte e firme na rocha que é a palavra do Eterno, tá bom? Então, que o Eterno tenha falado ao seu coração e que nós possamos, como o nosso pai Abraão, ser justos diante do Eterno, como nossa mãe Sara, ser justos diante do Eterno, esperando nele todos os dias, pelo cumprimento da sua palavra, mas como Isaac, não esperando somente, mas agindo em oração, em justiça e em bondade. Que o Eterno nos abençoe, gente. Vamos lá ouvir o nosso querido irmão Joseph Torres com a Brachá e eu digo a vocês que nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Shabbat Shalom. E Shavuot Tov, né? Que já é Shavuot Tov.
Shabbat Shalom.